Chamo ao palco Evelyn Neri. Ela, inclusive, está ajudando a organização, então deveria ser palmas duplas para ela. Uma salva de palmas. Obrigada, Isa. Vamos lá. Chamo ao palco para responder uma pergunta. Eu acredito que deve ser a pergunta primordial de vários de vocês. Como começar a sua carreira no mercado financeiro? Para responder essa pergunta, eu chamo Lucas Rabechini, diretor de produtos financeiros na XP. Uma salva de palmas, por favor. Falando um pouco sobre o Lucas, ele é diretor de produtos financeiros na XP e trabalha na XP há mais de 10 anos, com mais de 17 anos de experiência no mercado financeiro. Foi anteriormente head de ações e derivativos. Formado em matemática aplicada pela USP, essa daqui é a taxa de... ninguém termina quase, esse daqui já merece um prêmio. Com mestrado em Engenharia Financeira pela New York University, mestrado em Pesquisa Operacional pela Columbia University e OPM pela Harvard University. Eu acho que é pouca coisa, tá? Eu não sei vocês. Imagino que sim. Bom, a bola da vez agora é da Evelyn. Aproveitem essa palestra. Mais uma salva de palmas, por favor. Bom, boa noite, gente. Quase boa noite. Acho que o objetivo aqui desse papo é inspirar os jovens, entender, explicar para vocês como entra no mercado financeiro, não só como entrar no mercado financeiro, mas como crescer dentro do mercado. Então, de início, eu acho que a gente pode perguntar, primeiro, você se imaginava entrando nessa carreira quando você era criança? Já era um sonho seu? Acho que quando eu era criança, imagino que não, né? Mas vou falar um pouco da minha história, né? Aqui quando eu estava eu trabalhei muito tempo como músico, tá? Então eu tocava em bandas, tocava guitarra, tudo mais. E no primeiro colegial, eu continuava tocando. Eu falei, pô, vou fazer faculdade de música, né? Tinha decidido que ia fazer faculdade de música. Aí, um colega meu, né, aliás, que talvez vocês conheçam, que se chama Thiago Mafra, que é o CEO da XP atual, ele me falou, pô, Luqueta, não vai ser músico, não, vamos fazer administração. E era a coisa mais genérica na época, né, que tinha em termos de expansão de conhecimento. E aí eu falei, tá bom, vamos prestar administração. E eu acabei indo por esse caminho, né? E no começo da faculdade de administração, eu realmente não tinha ideia exatamente qual campo que eu ia seguir, se era algo mais ligado à gestão, ligado ao mercado financeiro, mas já nas primeiras aulas de finança eu comecei a ter muita curiosidade, né, como que funcionavam as dinâmicas de mercado, e estava claro na minha cabeça que eu queria ir para o lado financeiro. E aí eu fiz todas as matérias de finanças, acabei largando o INSPER, né, administração no INSPER, e fui fazer matemática. E aí eu fiz matemática aplicada, né, à mecatrônica, só que eu fiz todas as matérias de finanças também, quantitativas, da matemática, para entender um pouco mais o cerne ali, né, da matemática financeira. Então, eu largar o INSPER foi uma decisão intencional na época. Não sei se foi a melhor decisão, mas eu acabei fazendo essa escolha e não me arrependo hoje, porque eu realmente foquei no mercado financeiro e cá estou, né? Maravilha. Bom, dá para ver que você vem de um background bem técnico, né? Venho. É isso. Eu sempre quis ser um trader, tá? Então, assim, estava na minha cabeça que eu queria operar, queria fazer modelos quantitativos, queria entender como é que funcionavam as dinâmicas de mercado, queria ir para o buy side. Então, a minha carreira inteira foi desenhada para isso. Então, até meus 2 mestrados é um mestrado de finanças quantitativas, de entender como precifica a opção, como funcionam os modelos dinâmicos, cálculo estocástico, toda essa parafernália. Fiz 2 mestrados só focados nisso, e aí acabam que as águas te levam, né, para onde você não espera, né? E ao longo da minha carreira eu realmente operei muito, tá? Eu fiz modelos quantitativos de 2000
2010 a 2016. Fiquei operando no buy side ali, não sei se todos conhecem o que é buy side, mas é basicamente você pega o caixa ou da corretora, ou do banco, ou da asset, e você tenta remunerar aquele caixa da melhor forma possível, através de tradings. E eu fiz muito tempo isso, 2016. Aí acabou que, entrando na XP, eu fui fazer isso. Tá? Então, eu fiz muito a parte de market making, de trading, e ao longo da minha carreira, o Guilherme e o meu ex-líder falou, pô, Lucas, precisamos cobrir um buraco aqui de gestão. Eu falei, tá bom, eu faço os dois, né? E fiquei fazendo trading e fazendo gestão. Aí precisava de uma outra coisa para fazer gestão, eu fui fazer gestão de novo. E acabei que eu me direcionei para essa área. Não foi algo intencional, mas é algo que eu adoro hoje. E eu sempre encaro tanto a parte de trading quanto a parte de gestão como problemas que devem ser solucionados e como você faz isso de maneira ótima. E ambos são super prazerosos para mim. Tá? Perfeito. E para o seu primeiro estágio, você pode contar um pouquinho de como que foi, como que você conseguiu? Já foi na área de trading? O meu primeiro estágio, tá, pessoal, foi bem conturbado, tá? E não pela empresa que eu fui, tá? A empresa é magnífica, mas eu entrei, tá, no primeiro estágio na área de risco de mercado de um banco grande, né? Não vou citar o nome do banco, mas vocês podem ver o LinkedIn se vocês estiverem curiosos. No meio de 2008, no comecinho da crise. Tá? Então, imagina que no comecinho da crise, eu tinha que fazer todos os cálculos de modelos, de risco, de VaR, de estresse, bem quando as coisas começaram a pegar um pouco de fogo, né, ali. Então, assim, quando eu entrei fazer o meu primeiro estágio, as coisas estavam muito agitadas. Mas acho que foi um bom aprendizado de resiliência, de como eu me desenvolvo ali no mercado financeiro. Agradeço, porque eu acho que teve um aprendizado exponencial. Só quando você sai da sua zona de conforto que você consegue realmente ter aprendizados mais rápidos. E definitivamente, eu ter entrado ali no meio do furacão me fez ali mais casca grossa. E realmente eu agradeço, óbvio que foi um evento que não foi legal para muito mais nessa parte de meu aprendizado pessoal e profissional. Acho que foi algo bacana, que eu consegui me impulsionar bastante. Maravilha. Acho que hoje em dia a gente vive uma época um pouco mais tranquila, né? Não chega para os que vão conseguir estágio agora. Mais ou menos. Acho que eles não vão entrar no olho do furacão como você entrou, mas se você pudesse falar quais habilidades que você pensa que o pessoal que está aqui hoje, Gen Z, teria que ter para entrar no mercado financeiro, talvez especificamente para a área de trading, o que você diria? Tá. Principalmente nessa área de trading, tá? Acho que a primeira habilidade que você precisa ter, eu acho que é você realmente ter uma familiaridade com ciências exatas em um aspecto talvez amplo, né? Você gostar de matemática, você gostar de estatística, você ter familiaridade com algoritmos, né? Essa acho que é uma parte muito muito importante. Acho que a segunda habilidade é você ter prazer e felicidade em resolver problemas. Se você não tiver prazer e felicidade quando um problema aparece e você encara aquilo como um desafio profissional, você sempre vai se frustrar e aquilo vai tirando energia de você ao invés de adicionar energia no tempo, né? E eu sempre encaro qualquer problema como, putz, problema apareceu aqui, bacana, cara. Eu não sei resolver ainda, talvez outras pessoas não saibam resolver, mas eu encaro isso como meu desafio profissional. Então, você encarar isso vai fazer com que você ganhe energia no tempo, ao invés de você sempre ficar frustrado, putz, apareceu um problema, pô, preciso resolver outro problema. Então, acho que como você encara isso, acho que é importante. E, por terceiro, eu acho que algo importante você precisa ser muito curioso. Essa parte de trading, todos os novos algoritmos, as novas estratégias, elas derivam de curiosidade de como o mundo funciona, né? Como as dinâmicas funcionam. Se você não for um eterno curioso, eu acho que vai ser muito difícil você se suceder na carreira, né? E até um parênteses aqui, agora eu estou muito mais na parte de gestão e menos na parte de trade, né? Eu tenho um dos meus times lá ainda faz bastante isso, mas eu realmente estou
estou em outra cadeira para fazer essa gestão. E nessa cadeira minha de gestão, eu tenho que criar times fortes, tenho que criar uma gestão forte, tenho que fazer com que a produtividade do meu time seja a máxima possível. E aí eu sempre estou estudando, né? Acho que a moça ali mencionou, né, que eu faço bastante curso, eu continuo estudando, eu não gosto de parar. E eu comecei a entender o que deriva, né, um time forte, né, pessoas fortes ali. E aí, vendo várias pesquisas, uma me chamou a atenção, que eu vi até numa aula que eu fiz lá em Harvard, que era quais as características únicas que definem uma pessoa que é bem-sucedida na carreira, né? E aí eles fizeram uma pesquisa com várias companhias, e aí você, assim, intuitivamente, você fala assim, tá, uma pessoa tecnicamente é forte, ela entende do que ela está fazendo, ela provavelmente vai suceder. E, por incrível que pareça, a principal característica de uma pessoa que define se ela vai ser bem-sucedida é se ela é curiosa ou não. Ali. Então, dentre todas as variáveis que eles pegaram ali nessa pesquisa, curiosidade aparecia em primeiro. Então, você ser curioso por aquilo, você realmente ter uma curiosidade intelectual, você encarar os desafios ali, é estatisticamente ali o que vai te fazer te suceder aí na sua carreira. Perfeito. Bom, pergunta um pouquinho polêmica aqui. Acho que todo mundo que quer mercado financeiro entende que não é só conhecimento, mas também o networking acaba sendo um diferencial para a sua vida ali dentro, para crescimento dentro da empresa, né? Na sua opinião, o que você acha mais importante, já que você citou uma soft skill aqui também, que seria a curiosidade, né? A faculdade que você faz, o networking que você desenvolve, ou é mais válido a experiência prática que você adquire ao longo dos anos? Tá, vamos do começo, tá? E aí eu vou ser super aberto com vocês aqui no nosso círculo de confiança aqui de 150 pessoas, tá? A faculdade, tá? Ela importa muito no seu primeiro emprego, tá? Então, assim, no primeiro emprego que você entra, óbvio que as pessoas olham, tudo mais. No segundo, já não tanto. Hoje em dia, fora realmente o estágio, as próximas evoluções ali, né, que a gente vê, pessoas que eu contrato, por exemplo, um nível abaixo do meu ou 2 abaixo do meu, pouquíssimos a gente olha a faculdade que a pessoa fez, tá? Fez a faculdade A, B, C, já não é sobre isso mais. É sobre qual o conhecimento que você adquiriu, como que você vai nas entrevistas. A gente faz perguntas para tentar mensurar o quão curioso você é, para mensurar o quão casca-grossa que você é, quão resiliente você é. Então, assim, no começo eu acho que tem uma ponderação de faculdade e tudo mais no seu primeiro emprego, e isso vai se dissipando ao longo do tempo. Você começa a ver outras skills que a pessoa pode ter, tá? Então, assim, óbvio que no começo é importante vocês se preocuparem, mas eu acho que a energia que os recrutadores usam nessa variável vai se dissipando ao longo do tempo e a gente começa a focar em outras ali, tá? Qual que era a primeira? Só me repete para lembrar aqui. O que você acha mais importante, faculdade, networking ou experiência prática ao longo dos anos? No primeiro, assim, networking, eu acho que... Eu nunca usei networking, tá, pessoal, aqui. Eu acho que, assim, a gente, óbvio que conhece pessoas aqui, mas... as pessoas que vêm do processo seletivo, tá? Eu falo pela XP aqui, elas têm a mesma possibilidade da pessoa que me manda aqui um WhatsApp, manda seu currículo, tudo mais. Não tem, assim, chance nenhuma mais, tá? E eu recebo de algumas pessoas, olha, tem fulano, meu filho, meu primo, aqui. O que eu faço? Eu falo, bacana aqui, deixa eu fazer o seguinte, eu vou mandar o currículo dele aqui, põe junto com os demais ali, e os demais vão participar da mesma forma do processo seletivo, tá? Eu acho que no passado talvez essa variável era mais pesada, tá? Quando eu entrei no mercado em 2008, 2007, eu acho que tinha, tá? Essa parte de networking. Eu acho que hoje isso também se dissipou no tempo. Eu não vejo, pelo menos nem no meu nível, nem as pessoas que eu falo, algo nessa linha, tá? O que eu acho que, numa entrevista, tá? Que eu acho que é já para, talvez, dar uma pinçada na entrevista, você mostrar na entrevista muito que
coisa que acho que é importante, tá? Lembrei aqui. Você mostrar que você estudou a companhia numa entrevista é importante, tá? Isso aí eu acho que destaca bem candidatos, tá? Então, se você mostrar que você estudou a companhia, que você entende o que a companhia faz, ali, óbvio, não precisa ser no micro do micro, mas essa é algo que destaca o candidato. Mas óbvio que você também tem que ter cuidado para não parecer arrogante, né, numa entrevista. Pô, olha, entendo sua companhia, você deveria fazer A, B, C, você não está fazendo, aí talvez você dê um quê de arrogância. Então, só tem que tomar um pouco de cuidado. Acho que essa parte da entrevista é importante. Eu vejo muitos candidatos que mostram que estudaram a companhia, que a gente olha com um olhar diferente. Numa entrevista, você mostrar entusiasmo, né, que você está muito feliz em trabalhar lá, que você vai dar seu sangue, que você vai dar 110% de você e você conseguir passar essa transparência para a pessoa que está te entrevistando, cara, é algo que destaca também. A parte técnica, eu vou ser bem sincero, aprende, tá? Qualquer coisa, e acho que eu tenho como convicção própria, que qualquer pessoa consegue aprender qualquer coisa se ensinado e se a pessoa estiver disposta a aprender. Qualquer pessoa tem competência, tá? Eu não acredito em pessoa burra, tá? Para ser bem sincero com vocês. Então, o que mais importa numa entrevista é você vai conseguir trabalhar em time, né? Você é um cara que não vai ser escroto, né? A gente fala bastante o termo jerk, né? E jerk é a pessoa escrota que realmente não consegue trabalhar em time, não consegue desenvolver, e a gente consegue capturar isso na entrevista. A gente vê que a pessoa é jerk, essa aqui não passou, não vai passar. Tá? Então, assim, vocês conseguirem também transparecer que vocês conseguem trabalhar em time, que vocês são pessoas que conseguem ajudar o time, que vocês conseguem pensar no coletivo e não somente no individual ali, eu vou falar que esse direcionamento que eu dei agora é muito mais importante que faculdade, tá? Muito mais. E a gente mensura, e as perguntas que a gente faz, óbvio que a gente não vai perguntar assim, olha, você é um jerk, ou a gente não pergunta isso, né? Mas a gente tem perguntas ali, super intencionais, que conseguem, através de linguagem corporal e das respostas, saber se você é, tá? Então, assim, quando vocês estão sendo entrevistados, por mais que cada pergunta tem uma intencionalidade muito forte. Então, não subestime a pessoa que está te entrevistando. Se ela perguntar qualquer coisa, tem algum fundo do que ela está tentando tirar de você naquela pergunta, tá? É bom você falar disso, porque o seu trabalho também envolve lidar com pessoas, né? De todo mundo envolve. Qualquer área você vai precisar lidar com as pessoas e enfrentar situações difíceis. Mas, se viesse na sua cabeça agora, teria uma situação específica que aconteceu, uma habilidade que você desenvolveu aqui, falando só de soft skills, só depois de ter tomado alguma porrada no mercado, digamos assim? Não, quase todas, né? Você desenvolve na dor, né? Óbvio que eu acho que tem alguns vetores, tá? Tem o aprendizado, que é o aprendizado... Acho que tem alguns tipos de aprendizado, né? Tem o aprendizado de escola. Você vai fazer curso, você lê livro, você lê artigos. Esse é o tipo de aprendizado que você consegue realmente absorver. Tem o segundo aprendizado, que é aquele aprendizado na dor, que é, você teve uma experiência, você conduziu a situação de uma certa forma que não foi legal. Ou você tomou um feedback, ou a pessoa acabou ficando com um pouco de rancor de você. Então, assim, esse aprendizado é tão importante quanto, e você ficar atento na dor quando você faz alguma ação ali, para você realmente não repetir aquilo, ou você tentar entender onde que você errou, é importante, tá? Tem um conceito, tá, que a gente fala bastante, que é o autoconhecimento. Você conhecer a si mesmo, onde que você errou, onde que você conduziu errado a situação, é muito importante. Porque eu vejo que várias pessoas, elas cometem, elas realmente não alimentam o sistema delas. Onde que eu errei aqui? O que que eu fiz de errado? Por que que eu tive esse output? E ela acaba cometendo inúmeras vezes a mesma ação. Então, eu vejo que pessoas que têm um autoconhecimento ali, fino, elas conseguem evoluir bastante na carreira. E óbvio que eu tive várias situações, tá? Uma delas, eu lembro que... essa é muito comum, tá? Você está numa área ali do coleguinha do lado
E você fala assim, e você vê que o coleguinha errou em alguma coisa, tá? E aí você fala assim, você errou, né? E você coloca o dedo na ferida, você manda um e-mail para o seu chefe, pô, eu descobri esse erro aqui, e esse erro vai dar, se a gente arrumar, vai dar tantos milhões para a companhia, de receita, tudo mais. Óbvio que, de uma forma imatura, você está tentando se autopromover, mas a custas, né, de um erro de outra pessoa. E óbvio que tem modos de você conduzir e mostrar que você teve aquela ideia, mas dando crédito para outra pessoa, você compartilhando crédito, né? Você jogando junto com outra pessoa. E óbvio que eu já errei dessa maneira, principalmente no começo, você quer se provar, né? Você quer provar, pô, eu me diferencio aqui da manada, eu sou único. E você notavelmente faz esse tipo de erro de forma talvez um pouco mais frequente. Mas uma hora que você tem o autoconhecimento, que você entende que aquilo não deve ser feito daquela maneira, você começa a mudar o seu jeito. Perfeito. Acho que o pessoal aqui encara, eu também me incluo nisso, é uma área muito visada, a que você está. Hoje você está na XP, mas já passou por outras casas. Fica aquela dúvida, né? O pessoal fala, pô, o mercado financeiro trabalha muito, o pessoal fica até tarde, enfim. Como que você concilia essa vida? Porque em determinados períodos da vida, acho que talvez jovem, você talvez concorde comigo, exige uma dedicação maior. Em outros, você consegue relaxar um pouco. Tá bom. É isso? Eu não acredito nisso, sabia? É algo que eu não acredito. Eu vou falar, eu trabalhava numa empresa, outra empresa, onde a cultura da empresa e uma reunião é aquela reunião que estraga seu dia. Por quê? Porque a pessoa é jerk com você, as pessoas ali, entre aspas, não conduziram a situação, você fica estressado, você fica puto com a situação, e aí estraga seu dia, mas é uma situação, são 2 horas ali, tá? Eu, por exemplo, trabalho hoje mais ou menos umas 14 horas por dia, 14, 15, não sinto estresse nenhum, tá? Zero estresse. Eu sinto estresse profissional, mas estresse pessoal eu não levo para casa. Eu aprendi a conduzir com felicidade como eu conduzo a minha agenda ali, né? E você ter desafios na empresa, só que os desafios são conduzidos com uma comunicação boa, com transparência, com uma cultura boa, não vai fazer você ficar estressado. Então, assim, eu acho que tem uma ilusão que as pessoas falam que o número de horas é o que te cansa. Não é. Tá? É aquela uma reunião de 1 hora onde bateram em você, onde você foi amassado, onde você saiu estressado, que acabou seu dia, e você, né, fica puto o final de semana inteiro. Você chega lá para sua namorada e fala, e o final de semana inteiro, pô, meu chefe foi cuzão, pô, eu não aguento mais. Mas não foram 15 horas por dia, foi 1 hora. Tá? Eu desconheço empresa, né, que tem uma cultura muito boa, onde as pessoas que trabalham 14 horas por dia são estressadas. Tá? Não vejo isso acontecer. Hoje, óbvio que eu trabalho 14 horas, não me sinto estressado, e meus liderados, eles chegam cedo, eles vão embora tarde, eles respondem mensagem, e a gente faz pesquisa de engajamento deles, notas altíssimas, tá? Eles não ficam estressados com o número de horas, eles não ficam estressados com as situações que acontecem, porque a liderança conduz, né, isso de um modo onde você consegue passar por várias situações de desafios, mas você não internaliza aquele estresse. Tá? Então, eu acho que tem uma ilusão coletiva que o número de horas é o que vai fazer você ficar muito estressado. Pô, eu vou sair meia-noite. Se sair meia-noite lá e tiver desafios bacanas, tiver pessoas bacanas do seu lado, é algo que não estressa. Eu vou dar só um exemplo. Um certo projeto que a gente teve, a gente está estourado, né? Depois eu acabo rápido. É a última, Torinho, desculpa. Eu tive um projeto que eu fiz, tá? Que era uma exchange de criptomoedas. A gente entregou o projeto em 2022, tá? E chegou uma certa época que a gente precisava entregar, tinha um deadline do projeto, e por N motivos não ia dar para entregar em 2 sprints. A gente precisava de mais, tá? Eu falei assim, a gente precisa entregar em 2 sprints, pessoal, a gente não tem escolha aqui. Beleza, vamos trabalhar mais, viramos o final de semana trabalhamos pra caramba. Só que o que acontecia? Qual era a diferença?
eu não chegava com o chicote e falava, trabalha aí e bora fazer. Pô, eu ficava com a turma no chão de fábrica. Pô, eu comprava pizza, ia levar pizza para todo mundo, comia pizza com a turma. Cara, o que eles precisassem, eu estava lá, eu estava tirando meu sangue junto com o deles ali. Então, a liderança estava mostrando que a gente precisa fazer isso. E, ao mesmo tempo, eu dava muito transparência para eles. O que eles estavam fazendo tinha um propósito muito grande ali. Pô, a gente precisa entregar esse produto é muito foda para o cliente, olha o que vai acontecer, olha quantas pessoas estão pedindo esse produto. A gente não está entregando essa felicidade, essa satisfação para o cliente. A gente teve, né, e eles trabalharam bastante, e quando a gente fez pesquisa ao final disso, o engajamento foi altíssimo, né, a nota. Por quê? Porque o modo como a gente conduziu aquele trabalho, o modo como a gente conduziu aquela situação, foi os líderes estarem juntos dos liderados, eles tentarem ajudar. Então, assim, toda a situação que eu vejo, pelo menos no meu time, onde eu preciso aumentar muito a barra deles de produtividade através de ações pontuais, eu faço questão de estar junto com eles lá, tá? Eu vou lá, nem que seja comprar pizza e ficar lá cortando um pedaço da pizza, a fatia para dar para cada um, eu vou fazer, tá? Então, assim, eu acho que é muito como a liderança conduz, né? Porque, óbvio, que se você tiver um projeto, tá, que o seu líder fala o seguinte, ó, você vai ter que passar esse final de semana aqui fazendo esse projeto que a gente precisa entregar segunda, enquanto isso, eu estou indo para a praia, cara, e vou lá surfar. Cara, é óbvio que o cara vai ficar putaço com isso, entendeu? Mas se você entregar a liderança, cara, na trincheira, junto com as pessoas, mas você deixar muito claro o propósito que a gente está entregando aquilo, eu acho que as coisas são muito mais bem conduzidas, tá? Então, o que eu tenho de sugestão para vocês é, quando vocês forem procurar uma empresa, tentem entender qual que é a cultura daquela empresa, porque aquilo vai drivar o quão feliz vocês vão ser ao longo da jornada nessa empresa. Maravilha. Prazerzaço, Lucas. Obrigada. Obrigado, pessoal.